Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Paulo Apolinário. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: morre jornalista e professor Sérgio Degrande Júnior. Sevandija segue suspensa. Paraná Pesquisas divulga pesquisa de intenção de votos em Ribeirão Preto e Daniel Gobi do Progressistas desiste da candidatura. Justiça mantém saidinha de presos em junho. Revide. Morreu na última quarta-feira, dia 12 de junho, o jornalista e professor Sérgio Degrande Júnior, em Ribeirão Preto. Ele estava afastado do trabalho quando foi internado para tratar de uma anemia severa e uma forte infecção urinária. Além de editor-chefe do portal TH+, Degrande foi professor da Escola SEB por décadas. Lecionava no NAU, vestibular, curso pré-vestibular gratuito e comentava sobre política em coluna e quadros de televisão. Sérgio Degrande deixa a esposa, 3 filhos e um neto. O sepultamento ocorreu na quinta-feira no Cemitério da Saudade. Bom, Paulo, eu também acho que todo Degrande é daqueles professores de Ribeirão que todo mundo acabou conhecendo um dia, né? Foi seu aluno, muita gente, deu aulas a vida toda. E eu conheci o Degrande também há muito tempo, ainda na TV Tati lá, participando de programas, né? E era sempre uma pessoa muito bem-humorada e muito ligada também à comunicação e ao jornalismo, né? Era um professor, mas que trabalhou bastante tempo na imprensa local e em várias atividades aí na cidade também. Revide. O juiz Ângelo Tomás Castroviejo manteve nesta semana a suspensão da continuidade dos processos penais da Operação Sevandija até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário da defesa de um dos acusados, o ex-secretário municipal da administração de Ribeirão Preto, Marco Antônio dos Santos. A defesa do ex-secretário impetrou recurso após o ministro do STF, Nunes Marques, reconhecer em março a legalidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica e suas prorrogações na Operação Sevandija. Marques foi relator dos recursos dos Ministérios Público e Federal de São Paulo que ocorreram contra a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 20 de setembro, o TJ invalidou as interceptações telefônicas feitas na Operação Sevandija, que serviam de base para a maioria das ações. O juiz Ângelo Tomás Castroviejo, da primeira vara criminal de Sertãozinho, foi nomeado para assumir a condução dos processos da Operação Sevandija no dia 14 de maio. O magistrado é o 7º juiz a assumir o processo, depois que outros 6 declararam suspeição para conduzir os processos. Bom, Paulo, eu acho que, na minha avaliação, essa foi a decisão acertada, porque a decisão do Nunes Marques, que revalidou as interceptações telefônicas que o Tribunal Superior de Justiça de São Paulo havia invalidado, foi o que os juristas chamam de uma decisão monocrática, ou seja, esse recurso feito pela defesa do Marco Antônio vai obrigar que uma turma lá do Supremo, com 5 juízes, né, se manifeste. E aí sim, dependendo dessa decisão, os processos poderão andar ou não novamente. Sim, né? A gente tem mais... Em 2026 a gente completaria 10 anos de Sevandija, né? Estamos indo para 8 anos. E vale lembrar também que, apesar de parecer absurdo, não é crime, não, por enquanto não tem nada de ilegal, em pessoas citadas a Sevandija tentarem ou participarem de campanhas eleitorais ou se colocarem como possíveis candidatos. Mas a gente espera aí a condução dos processos da Sevandija. Revide. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou na última terça-feira, dia 11, a pesquisa de opinião pública de Ribeirão Preto, que analisou a intenção dos votos de eleitores locais para as eleições municipais de 2024. Além da pesquisa espontânea, aquela na qual o eleitor fala espontaneamente o nome do candidato que votaria, e da pesquisa estimulada, aquela com uma lista de nomes, o Instituto também avaliou os maiores puxadores de voto da cidade.
O Instituto perguntou se o eleitor votaria em um candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo governador Tarcísio de Freitas, e também pelo prefeito Duarte Nogueira. Entre as pessoas que com certeza votariam e que poderiam votar em um candidato indicado por essas figuras políticas, o governador do estado de São Paulo é o que apresenta o melhor resultado. 22% das pessoas com certeza votariam em um candidato indicado por Tarcísio. Contudo, a rejeição desses líderes políticos também foi alta. 30% dos eleitores disseram que jamais votariam em um candidato indicado por Tarcísio. A rejeição de um nome indicado por Bolsonaro foi de 43,8% e de Lula de 55,5%. Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 710 eleitores. Tal amostra representativa do município de Ribeirão Preto atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa completa está disponível no portal Revide. E a novidade da sucessão municipal foi a renúncia do candidato do PP, Daniel Gobi, um dos primeiros a se declarar candidato. Bom, Paulo, você que trabalhou com a pesquisa aí, o que você achou de interessante aí nessa pesquisa da Paraná? Essa pesquisa foi claramente encomendada, né, por um dos candidatos, mas ela mostra, primeiro, que Igor e Ricardo se destacam, né, já tem um pelotão ali de elite na frente, que estão em primeiro lugar. Temos ali muita gente, de fato, embolada. Isso, para alguns candidatos, é um bom sinal, porque todo mundo com 2, todo mundo com 3, muita gente ali nessa margem percentual. Então a gente tem 2 candidatos que se destacam e o restante ali, tecnicamente, até pela margem de erro, empatados, né? Então todo mundo em terceiro lugar praticamente. Outro ponto de destaque interessante nessa pesquisa foi justamente a pesquisa de intenção, de puxadores de votos, né? Muitas vezes os políticos locais se agarram nessas figuras, né, no governador, no ex-presidente Bolsonaro, e mostra que apesar deles terem muitos votos em Ribeirão Preto, o Tarcísio, se a gente for juntar todas as pessoas que votariam com certeza ou que eventualmente votariam em um candidato dele, chega a quase 40% dos entrevistados. Em contrapartida, essas figuras também têm muita rejeição, né? Entre 30%, no caso do Tarcísio, e no caso do presidente Lula, chegando a mais de 50% de rejeição. Certo. E que você acha que a baixa pontuação de alguns candidatos ali que estão um pouco atrás dos 2 que estão liderando a pesquisa tem a ver com o fato de que a campanha recém está começando e que esses nomes ainda não tiveram muita evidência na cidade? Sim, inclusive tem um dado interessante, né, que talvez uma das figuras conhecidas desse grupo de destaque seja o Coronel Uzai, que ele aparece na pesquisa com uma rejeição alta. Isso indica que a população conhece o candidato, né? Ele se destaca entre os 3, 4 com maior rejeição. Claro, assim como o Ricardo, o Igor também aparecem com muita rejeição. Mas o restante não tem nem rejeição e nem intenção de votos. Então, o que mostra que as pessoas ainda não conhecem esses candidatos. E outro dado interessante que revela isso é que na pesquisa espontânea, aquela que o entrevistador não fala nenhum nome de candidato, o prefeito Duarte Nogueira aparece ali entre os 5 com mais intenção de voto. As pessoas não sabem, as que responderam, que ele não pode se candidatar novamente porque ele já cumpriu 2 mandatos. Então mostra um certo desconhecimento do cenário político. O candidato Uzai, né, ele vai concorrer pelo Podemos, mas ele também já aparece bem pontuado para alguém que não era um personagem, né, que até então da política local. Mas o outro fato, até surpreendente, né, que ocorreu nesta semana foi a renúncia, a desistência do candidato do PP, o Daniel Gobi, né, que declarou apoio ao Ricardo Silva. Parece que ficou evidenciado aí que apesar de toda a disposição do Daniel em ser candidato, ele foi um dos primeiros, né, que declarou a sua candidatura, inclusive a revelia da administração atual, né, se declarou candidato sem apoio, ele era o vice do Nogueira, se declarou candidato sem o apoio do Nogueira, mas, ao que tudo indica, houve uma articulação a nível federal aí, envolvendo Arthur Lira, Ciro Nogueira, o presidente do PP, que acabou determinando aí uma decisão para o diretório local, né, de retirar a candidatura quando
todo mundo dava como uma das candidaturas mais certas a prefeito a candidatura do Daniel Gobi. Eu lembro que eu cobri a eleição passada e, basicamente, desde a articulação da chapa Nogueira-Gobi, já colocava o Gobi como possível sucessor, né? Toda a articulação com o PP, de colocar o Gobi como vice, porque teve uma saída conturbada do vice anterior, já colocava o Gobi como um dos primeiros pré-candidatos, né? E, de fato, ele foi pré-candidato aí por muito tempo e agora teve essa movimentação política e ele acabou indo para o lado e já declarando apoio, né, para o rival do prefeito Duarte Nogueira, que é o Ricardo Silva. Revide. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai manter o benefício da saída temporária de presos entre os dias 11 e 17 de junho de 2024. Um projeto acabando com a saidinha foi aprovado no Congresso Nacional em 12 de março. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, pediu exoneração da pasta para reassumir seu mandato como deputado federal e coordenar as ações pela aprovação. No dia 11 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vários vetos o projeto, mantendo o benefício como forma de ressocialização de detentos. No dia 28 de maio, o Congresso virou o jogo e derrubou os vetos de Lula, retomando o rigor do projeto. Na teoria, a lei já passa a vigorar após a derrubada dos vetos presidenciais. Porém, o Tribunal de Justiça informou que, por hora, não houve alteração da portaria do Departamento Estadual de Execução Criminal que regulamenta as saídas temporárias. Revide. E a Silvia Pereira vai nos contar alguns detalhes da Revide desta semana que circula em sua versão impressa. Olá, a edição desta semana da Revide traz entrevista com o recém-empossado novo reitor da UNAERP, Sebastião Sérgio da Silveira, promotor de justiça aposentado do Ministério Público de São Paulo e há anos professor na instituição, que, aliás, celebra seu centenário este ano. Esse marco foi comemorado com um evento no Teatro Pedro II, regado a muitas homenagens e apresentações da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto com o coral da UNAERP. A Revide estava lá para conferir. Na mesma edição, 3 matérias abordam o início da corrida eleitoral em Ribeirão Preto, com a apresentação dos primeiros pré-candidatos a concorrerem pela prefeitura nas eleições municipais deste ano. Vai lá, fica por dentro de tudo. Revide. E a repórter Gabriela Maulin vai nos contar os destaques do portal da Revide. O Brazilian Bacon Day, que une música, lazer e gastronomia, já tem data marcada para acontecer neste ano, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, no Alcance Hall, o antiga Quinta Linda. Nesta edição, o já tradicional evento apresenta a cidade do bacon e terá, pela primeira vez, 3 dias de duração. De acordo com a organização do evento, são esperadas mais de 10 mil pessoas no festival, que atrai fãs de toda a região e deve movimentar cerca de 2 milhões de reais. O line-up completo e os valores dos ingressos você encontra na matéria do Portal Revide. Acesse e confira. Ribeirão Preto deve ganhar nos próximos meses uma unidade do restaurante Bar Cão Véio, do chefe Henrique Fogaça e do vocalista da banda CPM 22, Fernando Badawi. A informação foi confirmada pelo músico depois da apresentação da banda no palco principal do João Rock, que aconteceu no dia 8 de junho. O empreendimento gastronômico esteve presente no Festival de Música pela primeira vez neste ano, com opções de lanches e porções. Segundo a organização do João Rock, 70 mil pessoas compareceram ao evento no Parque Permanente de Exposições. Confira as informações completas em revide.com.br. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos sobre uma série inspirada em um game chamada Fallout, que está no Prime. É baseado num jogo pós-apocalíptico. Todos os jogos os games são assim meio pós-apocalíptico. Depois de uma guerra nuclear, parte da humanidade vive em abrigos subterrâneos construídos para isso, e outra parte ficou na superfície, exposta à radiação, sofrendo mutações. E um desses abrigos é atacado e uma das jovens que mora lá é forçada a se ir para a superfície procurar o pai
e virar uma heroína. O que tem de legal essa série? Ela tem um visual que é assim, futurismo retrô. É como se a humanidade tivesse, na época dos anos 60, ido para outro lugar e a Guerra Fria tivesse continuado. Então, assim, o futurismo dela, as TVs são antigas, é interessante, é bem legal essa parte. Ela tem bastante violência, porque é baseado num jogo. Eu demorei um pouco, uns 4 episódios para dar uma liga, porque eu estava achando assim só legal de ver, mas não estava interessado na história. Mas até acabar a primeira temporada, porque vai continuar, mas resolve bastante coisa. Não é uma coisa que te deixa no ar, resolve bastante coisa, mas vai continuar. E até assim, uns 3, 4 episódios antes de terminar, eu estava bem ligadão, querendo saber o que iria acontecer. Então, eu recomendo. É isso aí. Tchau! Bye! Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paula Polinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.